Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, graça e paz a todos vocês, pessoal. Estamos aqui com mais um Maná Diário. Seja bem-vindo a este canal. Todos os dias nós temos a oportunidade de ouvir a palavra. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra, de ser ministrado e aprender com o Senhor, para que a sua fé cresça em Jesus. Hoje, a palavra que eu vou ler está lá em Lucas 22, capítulo 22, no versículo 31 ao 32, que diz, olha só. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé, ela não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro disse, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Olha só, Jesus, ele estava ali, ele se preocupou com aquela alma, com Pedro. Porque Satanás queria destruir, acabar com a vida de Pedro. Então ele intercede em favor de Pedro, para que a fé dele não seja abalada, para que ele não desista dessa caminhada com Jesus. Que ele não se enfraqueça. E a gente vê ali que ele fala, Jesus, se for preciso eu morro por ti. Eu dou a minha vida pelo Senhor. E Jesus olha para ele e fala, Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, Pedro, que me conhece. A gente vê ali que às vezes nós achamos que nos conhecemos, ao ponto de morrer por Cristo, de dar a vida por Cristo. Mas na verdade Deus conhece o nosso coração. Naquele momento, Pedro, ele nega Jesus. Ele nega diante das pessoas. E quando ele nega 3 vezes, o galo canta. E ele lembra das palavras que Jesus disse, que ele iria negar. Então ali, ele chora amargamente. Ele chora arrependido por aquela atitude que ele fez. E Jesus fala, quando você se arrepender, você volte para mim. Mesmo que você tenha errado, você volte para mim e fortaleça os seus irmãos. Então a gente vê que o coração de Pedro não estava firmado em Cristo, ao ponto dele morrer por Cristo. Quantas vezes o nosso coração não está firmado em Cristo? E às vezes a gente fala, Senhor, eu dou a minha vida por ti. Senhor, eu amo o Senhor, nossa, como eu amo. Às vezes, nós falamos as coisas da boca para fora. A gente não tem muita noção do que a gente está falando.
Pedro não tinha noção naquele momento do que ele estava falando. Porque quando eu amo Cristo, eu obedeço as palavras dele. Então, muitas vezes a gente não tem noção do que a gente fala. E Cristo, naquele momento, ele fala para os discípulos: olha, vocês orem para que vocês não percam a fé em mim, vocês não desanimem nessa caminhada comigo. Há muitos obstáculos, muitas coisas vão surgir nessa caminhada comigo. Então é necessário vocês fortalecer o espírito de vocês orarem. Porque Jesus, ele ministrava pelas multidões, ele fazia milagres, mas ele não deixava de estar com o Senhor. Lá em Lucas 21, 37, ele fala, ó, todos os dias Jesus ia ao templo ensinar. E à tarde ele voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Quer dizer, ele passava no Monte das Oliveiras orando, buscando a presença de Deus, se fortalecendo. Ele não fazia a obra de qualquer jeito, da maneira dele. Não. Ele sempre fazia da maneira que Deus queria que ele fazia. Sempre havia uma direção. Então, o Senhor, ele nos convida todos os dias para estar com ele, para passar um tempo com ele, porque este tempo é necessário. O tempo da igreja crescer, o tempo da igreja amadurecer, o tempo da igreja tomar algo sólido, algo mais resistente, mais forte. Não ser mais como crianças, mas crescer. E o crescimento, ele faz parte do reino de Deus. Porque é necessário que os seus filhos cresçam para que nós sejamos como árvores que possam dar frutos para as pessoas. Porque as pessoas, elas vão viver dos nossos frutos. Mas se eu não amadurecer e não produzir frutos, como que eu vou servir de frutos para outras pessoas? Eu vou ser inútil no reino de Deus. Eu não vou servir para o reino de Deus. Jesus, ele fala, se você não renunciar à sua própria vida, para mim não serve. Não serve para mim. Porque se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que renunciar. Se você não se renunciar a si mesmo, para mim não serve. Renunciar aos seus pensamentos, renunciar às suas atitudes, renunciar às suas ações erradas, para fazer o que é certo e correto. Nós não valorizamos aquilo que é ensinado, aquilo que é ministrado, porque o nosso coração não está totalmente em Cristo. A gente não se importa em ir na igreja mais, a gente não se importa em adorar a Deus dentro do lar, a gente não se importa. Não há interesse mais por Cristo. Quantas pessoas estão perdendo o interesse por Cristo? Quantas pessoas estão abandonando a verdadeira fé em Cristo por viver uma fé falsa, por viver um pensamento seu simplesmente porque não se submete a uma palavra de Deus. Então as pessoas, elas criem suas próprias leis, seus próprios mandamentos, como os fariseus, porque não se submete à lei de Deus. A palavra de Deus, ela é uma só, ela não muda. Ela não muda. Então, porque as pessoas não creem que Deus é o suficiente, que Deus pode mudar a sua vida e transformar, elas criam leis para si.
e deixe de buscar a verdadeira fé em Deus. Mas Jesus quer que nós temos a nossa fé certa, não uma fé errada, não uma fé fingida, uma fé falsa, mas uma fé verdadeira em Cristo. E quantas pessoas estão abandonando a verdadeira fé em Cristo, perdendo a sua essência de quem ela é no Senhor. E Deus quer que a igreja acorde para isso. Busque o Senhor para a sua vida enquanto há tempo. Pare de viver uma fé fingida, uma fé falsa. Uma fé que vai te destruir. Viver num caminho que vai te destruir, levar à morte e à destruição. Porque esse não é o caminho que Deus trilhou, amada, para você. Você está trilhando um caminho que não é o caminho de Deus. Presta atenção. Esse não é o caminho certo. Você deixou de trilhar um caminho correto para trilhar um caminho errado, torto. Um caminho que você acha que é correto, porque você colocou o seu pensamento ali. E você acha que aquilo é correto. E está andando por uma porta larga e não está percebendo. Mas o Senhor, Ele quer que nós acordamos para a realidade e buscamos viver uma fé verdadeira, uma fé real em Jesus. Pois Ele é poderoso para nos transformar. Ele é poderoso para operar em nós quantas vezes for necessário. Pedro caiu, Pedro negou Cristo, mas ele voltou. Ele buscou novamente o Senhor. Ele buscou crescer, ele buscou amadurecer. Ele buscou se firmar na rocha. Porque ele entendeu que sem Jesus ele não era nada. Ele estava ali, a palavra estava ali com ele. E aquilo era o que fortalecia ele. A caminhada com Cristo, quando eles estavam com Cristo, os discípulos estavam, a caminhada deles não eram fáceis, mas eles se fortaleciam em Cristo. Nós precisamos se fortalecer em Cristo. A comunhão nos leva a crescer. A leitura da palavra nos fortalece. Quando você vai num culto, você é ministrada pelo Espírito Santo. Existe uma unção específica naquele lugar, que é derramada sobre a sua vida. E as pessoas não valorizam isso. As pessoas acham, mas eu moro longe, né? Puxa, mas quando você quer ir ao shopping, você quer ir em outros lugares longe, você vai. Você não põe a dificuldade. O seu trabalho é longe, mas você não põe a dificuldade para ir. Você vai, porque você precisa. Mas na casa de Deus, as pessoas põem dificuldade. Mas é muito cedo, né? Eu tenho que acordar cedo. Mas é domingo, né? Poxa. Então, o seu coração não está firmado em Cristo. Porque quando o nosso coração está firmado em Cristo, não há obstáculo. Quando eu quero buscar Deus, não há obstáculo para mim buscar, gente. Eu busco. É eu que escolho, ou eu quero ou eu não quero. Eu vou ou eu não vou. É escolha minha. Eu preciso usar a fé, colocar a fé, determinar, ter uma determinação dentro de mim. De buscar o Senhor. De não deixar que as situações que levantam me desanime a minha fé em Cristo. Perde a minha essência de quem eu sou em Jesus. Então, que você
Reflita todos os dias da sua vida. Reflita quem você é em Cristo. O que Ele fez e alcançou, amada, por você. Então não desista da verdadeira fé em Cristo, mas que você seja despertada para isso. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro, Senhor, pela tua igreja neste momento. Que o Senhor possa, Pai, alcançar a tua igreja. Deus, despertando a tua igreja para a verdadeira fé em ti, para a verdadeira caminhada contigo. Que a tua igreja cresça, amadureça, Senhor. Que a tua igreja seja uma árvore que dê muitos frutos para o teu reino. Que a tua igreja, ela anseie pela tua busca, pela tua presença, pela comunhão com o Senhor. Que ela valorize isso. Que o teu povo valorize isso, Senhor. Eu oro para essas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Que o Senhor alcance o coração dessas pessoas, fortalecendo elas, Pai, para buscar a Ti. Que elas possam usar a fé em Ti, crendo que o Senhor está ali com elas, fortalecendo, dando a graça e a capacidade para viver todos os dias o Senhor, para buscar o Senhor, para estar contigo. Pois Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que nada neste mundo, Pai, faz nos afastar do Teu amor, da Tua presença. Que verdadeiramente nós podemos amar o Senhor com todo o nosso coração, não com uma boa de boca para fora, mas com todo o nosso coração. Ah, Senhor, alcança o teu povo a cada dia, Pai. Desperta a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal, até o próximo Maná Diário. Fica com Deus. Tchau, tchau.